De acordo com o dicionário, felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Mas felicidade é um fim ou estado passageiro? É possível ser feliz ao lidarmos com perdas, decepções, dores e circunstâncias que machucam a alma e nos tiram aquilo que muitas vezes definimos como felicidade? Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. A verdade é que somente seguindo o caminho da humildade e da obediência de Deus é que poderemos experimentar uma vida satisfeita, apesar das circunstâncias. Juntos com Jesus, poderemos completar de fato a resposta pessoal e intransferível. Para você, felicidade é. Esta também é a nova série da IB Morumbi. Tenho a alegria de apresentar um querido professor, pastor Bitum, Ricardo Bitum. Ele tem exercido um ministério entre a docência universitária, ele é doutor em sociologia, mas também na atividade pastoral, pastoreando a Igreja Evangélica Manaim, aqui na cidade de São Paulo. Ele tem sido usado por Deus de uma maneira muito especial, desafiando e mobilizando a igreja na sua relação com a cultura e também com a intervenção social. Ele é casado, pai de 2 filhos, e é uma grande alegria para nós, pela primeira vez, tê-lo conosco aqui na nossa igreja. Então, quero convidar você, com uma boa salva de palmas, a recebê-lo. Pastor Ricardo, que Deus o abençoe e o use poderosamente. Amém. Amém. Obrigado. Bem-vindo. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos, amém? Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele abre de ter o privilégio de poder repartir a sua palavra com o povo de Deus. E também é muito bom estar aqui revendo alguns amigos, como o Humberto, o Samuel e tantos outros aqui, e conhecer o Emílio, e conhecer pessoalmente o pastor Lisanes, né? Eu até brinquei com ele, uma velha brincadeira, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Também a vereadora Patrícia e o meu irmão, o pastor Jorge, está por aí em algum canto. Ah, está ali, que gentilmente me trouxe, não é? Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Atos 16, deixa eu só trazer o contexto. O apóstolo Paulo, ele vai levar a chamada sua segunda viagem missionária. A primeira ele o faz em Atos capítulo 13, quando ainda chamado de Saulo, Barnabé e Saulo foram separados pelo Espírito Santo para a primeira viagem missionária. E o contexto da segunda viagem missionária, onde o apóstolo Paulo vai junto com Silas. E a ideia primeira é que fosse levado o evangelho visitando as igrejas e levando o evangelho à Europa. E nessa segunda viagem missionária há algo mais específico, porque havia um grupo chamado de judaizantes, um grupo de judeus que tentavam fazer com que o cristianismo fosse um adendo do judaísmo, fosse mais uma das várias facções do judaísmo, como eram fariseus, como eram saduceus, e aí seriam também os cristãos, zelotes, fariseus, saduceus e cristãos, né? E o apóstolo Paulo combate veementemente esse grupo de judaizantes
que o acompanham. O apóstolo Paulo ia, os judaizantes iam atrás e disse: olha, teve aqui um judeu que se converteu, chamado Paulo, não é bem isso que ele ensina. Ele ainda não entendeu bem o cristianismo, nós não podemos abrir mão de certos ritos judaicos, como, por exemplo, a circuncisão. Então, olha, ele ensinou isso, mas não é bem isso. Depois você pode ver melhor o contexto lá na carta aos Gálatas, chamada também Carta Magna da Liberdade Cristã, onde o apóstolo Paulo vai exortar a igreja da Galácia acerca desses judaizantes. Eles deram muito trabalho. Em Atos capítulo 15, a igreja se reúne, presidida por Tiago, para conversar, falar um pouco sobre essas questões. E nesse concílio, Atos 15, de 27, 28 e 29, nesses 3 versículos, eles dizem: olha, vocês só precisam deixar algumas coisas ali, que são carne sufocada com o seu sangue, o sexo ilícito, o sexo fora do matrimônio. Essas coisas vocês devem guardar. Outras coisas, como o uso do quipar, ou do talite, do chale, essas coisas vocês não precisam guardar, é o evangelho da graça, etc, etc, etc. E o apóstolo Paulo vai levar, não só levando o evangelho, mas também confirmando algumas igrejas acerca do que foi decidido em Atos 15, chamado Concílio de Jerusalém. E o apóstolo Paulo parte ensinando a igreja esses requisitos. Eu acho, talvez uma outra oportunidade, trabalhar mesmo esse evangelho da graça, porque principalmente a igreja, algumas igrejas no Brasil, chamadas evangélicas, estão trazendo de volta os ritos judaizantes, como Arca da Aliança, Pedra de Davi, o uso do quipar, o uso do talite. Inclusive, eu fui convidado a pregar numa igreja que começava o culto com o pastor com o quipar, ou solidel, com o talite, o chale, e com o chofar, tocando, e assim era o chamamento solene, segundo o pastor. Eu disse: puxa, como as coisas mudaram, não é? E isso vem desde a época do apóstolo Paulo, não é novidade, não é? Então, Paulo vai levar essas orientações do Concílio de Jerusalém. E eu gostaria de, em cima do capítulo 16 do livro de Atos, trabalhar algumas coisas sobre quando Paulo vai para Filipos. E lá em Filipos, chegando em Filipos, a inserção do evangelho nessa cidade. Então eu gostaria de ler lá no versículo 6 de Atos capítulo 16, dos versículos de 1 a 5, ele conhece Timóteo, um jovem promissor, que o acompanhará até o resto da vida. E no versículo 6 diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aqui eu queria tirar essa primeira lição, ou primeiro princípio, ou primeira orientação sobre missões na cidade, talvez, porque não abrir missões, seja em qual lugar Deus nos mandar. A primeira coisa é que, muitas vezes, ainda que nós tenhamos a motivação correta, fazendo o que é certo, nós precisamos sempre nos lembrar quem é o dono da missão. Primeira coisa é que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós apenas cooperamos com a missão de Deus. E essa missão tem um idealizador e um gerente, um administrador, um dono, que é Jesus de Nazaré.
Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as nossas boas motivações, o nosso ímpeto, o nosso vigor, as nossas boas intenções, não são as intenções ou o desejo ou o caminho que Ele tem proposto para cada um de nós. Porque Paulo intenta ir para a região frígio-gálata, e quem é que o impede? É o Espírito Santo. Não é o inimigo, não é a questão financeira, não é qualquer outra coisa senão o próprio dono da missão. Não é outro senão o próprio gerente da força, da tarefa missionária. Ainda que Paulo ia, mas eu vou pregar o evangelho, mas eu sei, mas Deus está dizendo não vá para a região frígio-gálata. E eu me lembro de um testemunho missionário que eu aprendi cedo na vida cristã. Esse missionário estava desenvolvendo como pastor local uma obra muito bonita, a obra crescia, gente batizada, uma bênção. E ele entendeu de Deus para ir a um outro lugar para pregar o evangelho. E quando ele vai para esse outro lugar, qual não é a sua surpresa? Que apesar de ouvir a voz de Deus, ser orientado por Deus, pregar a palavra, orar, jejuar, disciplinas espirituais, a obra não crescia, era como se estivesse travada. E ele começa a entrar em crise, porque ele começa a perguntar: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Deus, esse povo está no pecado. Deus, esse povo não ouve a pregação do Evangelho. Esse povo não quer saber de Deus. E ele começou a entrar numa crise, e acordando nas madrugadas, e orando, e pedindo direção para Deus, até quando explode a sua crise, e no meio da madrugada ele diz: Deus, esse povo não só está no pecado, como ele ama o pecado e não quer saber. Por que o Senhor me trouxe para cá? O que eu estou fazendo aqui? Qual a razão de eu estar aqui? Numa dessas madrugadas ele ouve aquela voz, que é a voz que nós ouvimos no coração. E Deus dizendo para ele: você não está aqui por causa dessa gente. Você está aqui em primeiro lugar por minha causa, porque eu quero que você esteja aqui. Eu te chamei para mim. E nós, muitas vezes, pela urgência da obra, pela ansiedade com a vocação, ou por qualquer outro bom motivo, qualquer outra boa razão, nós esquecemos de quem é o Senhor da obra. Não é a urgência que nos encaminha, não é a necessidade que nos orienta. Quem nos orienta continua sendo o Senhor Jesus Cristo. E ele diz para Paulo, ele impede e diz: Paulo, eu não quero você na região frígio-gálata. Mas assim como eu e você, muitas vezes, no versículo 7, Paulo intenta ir para Bitínia. Ele diz: bom, o senhor não quer que nós sigamos em direção à região frígio-gálata? Por exemplo, então nós vamos agora para Bitínia. E veja o que diz o texto: o Espírito de Jesus não o permitiu. Não o permitiu. E quantas vezes nós ficamos fazendo a obra, sendo orientados pela urgência ou por qualquer outra coisa, e não nos apercebamos de quem é que dirige isso, de quem é que orienta, de quem é que diz para onde irá a igreja, para onde a igreja deve avançar, para onde a igreja deve caminhar, para onde eu e você devemos ir. Não é a urgência da obra que faz a obra, mas é o Senhor da obra orientando essa mesma obra. E Ele sabe o lugar certo. Ele sabe aonde eu e você, Ele quer nos chamar para Ele naquele lugar, para onde Ele quer nos falar. Porque, se caso contrário, nós ficamos como crianças mimadas, teimando e diz: não, Deus, é aqui, é isso que o Senhor quer, é isso que eu quero, é isso que tem que se fazer. Deus diz: não, mas eu não quero isso. Eu lembro de um período em que estava trabalhando muito e parece que a gente, de alguma maneira, quer realizar para agradar a Deus, né? Quer fazer isso ou aquilo para agradar a Deus. E Deus, naquela bondade dele, ele diz: quem pediu para você fazer isso?
Quem pediu para você fazer isso? O que aconteceu com você? Eu nunca pedi isso para você. E eu estava de cabeça fazendo coisas que Deus... Quantas vezes nós fazemos coisas que Deus diz, quem te pediu isso? E nos fadigamos e achamos que estamos sendo o máximo. E Deus diz, mas quem te pediu? E nos esquecemos de quem nos chamou. E porque nos esquecemos de quem nos chamou, seguimos a orientação do dia a dia da cidade. E a cidade tem muitas distrações. A cidade tem muitas urgências. A cidade tem muita coisa para se fazer. Por isso, se nós não pararmos para ouvirmos aquele que orienta a obra, nós vamos ficar correndo atrás das urgências, das necessidades, e não ouvimos o Deus da obra. E interessante que no versículo 9, chega a noite. E eu fico pensando, o apóstolo Paulo, é noite, corremos, fizemos, queremos ir para cá, para lá, no ar-condicionado, vamos dormir, só nos resta dormir. Mas aí, Deus tem um senso de humor muito bacana, né? Maneiras de falar com a gente. No meio da noite, Paulo diz, bom, se eu não quero ir para cá, nem para lá, vou dormir, o que me resta? Aí, Deus dá uma visão, acorda, o que foi uma visão? Passa a Macedônia e nos ajuda. Eu fico imaginando se fosse comigo que acontecesse isso, né? Aí, no meio da noite, tem uma visão, passa a Macedônia, eu olharia bem para o céu e dizia, agora o senhor quer que eu vá para lá? Eu já tentei 2 vezes. Imagine a cena, vamos contextualizar. Você vai e compra lá 1000 panfletos, carimba, ora por 3 meses e jejua durante 3 meses. Chama o pastor Lisanes, eu e o João e o Benedito estamos aqui, queremos falar com o senhor. O pastor Lisanes o recebe, diz, pois não. Nós compramos 1000 folhetos e carimbamos em 3 meses de oração e jejum, domingo, nós queremos sair e espalhar aqui pelo Morumbi os folhetos. O pastor Lisanes olha, diz, muito bonito, mas não. Como assim, pastor? Não vai distribuir. Não, pastor, o senhor não entendeu, nós compramos com o nosso dinheiro. Não, nós não mexemos no dízimo. É um extra aqui que nós fizemos o trabalho, carimbamos, o carimbo nós pagamos. Oramos 3 meses, jejuamos. Ele disse, tá bom, eu entendi. Não. Tá bom, vai para cá. Dali 3 meses você volta, compra outros 1000 folhetos, carimba, ora, gente, pastor Lisandro, eu falar com o senhor, disse, pode. Olha, pastor, nós compramos de novo, não são aqueles lá, parece que o senhor não gostou do folheto, onde passará a eternidade. Agora esse aqui são 4 leis espirituais, e nós carimbamos e vamos distribuir e evangelizar. O pastor disse, nossa, que bonito. Não. Pastor, o senhor não entendeu. Ele disse, eu entendi, vocês já fizeram isso 6 meses atrás. Não. Deixa eu explicar. Não precisa explicar. Então vamos orar? Podemos orar, mas não. Então deixa eu orar, o senhor me permite orar? Ora, bate o pé e determina, faz tudo. Ele disse, não. O pastor é carnal mesmo. Acho que ele tem ciúmes. É medo que a gente cresça mais do que ele, que a gente faça uma concorrente aqui. Deve ser isso, tal. Dali 3 meses, o pastor Lisanes chama o João Benedito na minha sala. Lembra aqueles folhetos? Sim, o que tem, pastor? Bravo, né? Com aquele bicão. Crente tem um bico que... Sim. Pois é, eu queria que vocês distribuíssem. Agora o senhor quer? Agora o senhor desce aí do seu gabinete, se acha o bam. Nós vamos orar primeiro, quem sabe um dia voltamos a conversar. Por quê? Mas por que aconteceu? E quantas vezes eu quis fazer e o senhor não quis? Pensa que é assim? Pensa que eu sou qualquer um? Pensa que chama aqui, pega, se finge de morto, dá para ter comigo? Não. Eu sou crente, velho. Comigo não vai ser assim, não. Agora o senhor espera. Na hora que der, a gente conversa. Mas graças a Deus, Paulo não é parecido assim comigo. Que no versículo 9, assim que ele tem a visão, imediatamente ele se levanta e procura ir para o destino aonde o Senhor quer que ele esteja. Ele vai dizer para lá, é agora? Pois é agora que eu vou. O Senhor deseja que eu esteja lá? Eu estou indo. O Senhor quer que eu pare? Eu paro aqui.
não se esqueça de quem é o Senhor da tua vida. E aí Paulo segue em direção a Filipos. E eu acho que Paulo, como o pessoal diz aí, estava com sangue nos olhos. Diz, deve ter bênção grande, porque ele não deixou a gente ir para Frígio Gálatas, não deixou ir para Bitínia, mas agora lá em Filipos acho que vai arrebentar. Nós vamos explodir lá. E quando Paulo sai num sábado, lá no versículo 13, sábado porque é o Shabat, e perto de um rio, por causa dos rituais judaicos, ele olha e diz, provavelmente ali tem gente do meu povo, eu vou falar e nós vamos debater, mas o que ele encontra? Ele encontra mulheres. Aí ele olha e diz, mas cadê o rabino aqui? Cadê gente importante para eu debater? A mulher não vai debater comigo, ela não conhece bem o Torá, não conhece a Taná, ela não vai saber quem são os profetas. Eu queria aqui só debater teologicamente. Se eu sou mulher aqui, cadê o pessoal, os grandes empresários? Onde está o jogador de futebol? Onde está esse aqui? Não tem ninguém. É melhor ir para casa. Agora que eu achei que a obra ia estourar e explodir, mas graças a Deus Paulo não se parece comigo. Ele olha lá aquela mulher e diz, é aqui que o Senhor desejou? O Senhor deve ter alguma coisa aqui. E ele começa a evangelizar e falar das coisas de Deus. E aí tem uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura. E através de Lídia o evangelho vai entrar na Europa. Porque não era o caminho de Deus, não era aquilo que Deus tinha para realizar, não era aquilo que Deus estava pensando para o apóstolo Paulo naquele momento. O caminho era outro. E quantas vezes em missões, na obra de Deus e na própria vida, a gente começa a marcar, a construir caminhos próprios, e Deus diz, eu tenho um caminho excelente, eu tenho uma hora adequada, eu tenho o momento certo, o lugar certo, a hora certa, vamos caminhar por aqui. E através de Lídia diz que o Senhor lhe abre o coração para entender a palavra que Paulo está falando, para entender as coisas que Deus quer que ela entenda. E ela atende isso, porque milagrosamente, miraculosamente lhe é aberto o coração para entender as coisas do Espírito. E essa mulher os chama para casa, acolhe Paulo, e todos os da sua casa aceitam o Senhor Jesus, aceitam aquela palavra. E isso é tremendo. Em que aspecto? O Senhor Jesus tinha um plano ali traçado, tinha algo especial para tratar lá com Lídia, com Paulo. Passa primeiro por aqui. E quando passa por ali, por onde o Senhor quer, o caminho, a rota do Evangelho vai se abrindo e vai se caminhando. E quando chega no versículo 16, nós vamos aprender também a não descansarmos os louros da vitória. Parece que depois de uma grande celebração, o profeta Elias nos ensina que chega uma baixa, que chega uma depressão. Então parece que a vida em missões deve ser uma constante. É um ímpeto constante, é um dia a dia, uma caminhada. E por que isso é importante a gente lembrar? Quase 20 e poucos anos, eu não vou falar quanto, que eu leciono em universidade. E eu tenho visto cada vez mais jovens desejarem coisas prontas, rápidas e instantâneas. De alguma maneira nós perdemos a visão do mundo rural. O que eu quero dizer, a visão do mundo rural, aquela visão de um agricultor que planta uma semente, ele sabe a estação, o momento certo de plantar a semente. Ele tem aquela serenidade para esperar, ele sabe que não adianta soprar, bater palma, cantar, que a planta vai crescer no tempo dela, vai crescer no momento dela. E nós que somos urbanitas, como os antropólogos falam, a gente pega um pintinho e enche ele de hormônio e quer que ele cresça rápido para a gente comer. A gente pega o porco, enche de hormônio e quer um fast food. Quer de alguma maneira a coisa rápida. E nós perdemos essa ideia do tempo da natureza, do tempo da physis.
de um tempo que é tempo para todas as coisas, como disse um dos homens mais sábios que existiram. Há um tempo certo, eu não consigo apressar, eu não tenho como apressar, eu não tenho como fazer a coisa andar mais rápido. Não, esse incircunciso tem que se converter agora. Não, essa obra tem que sair, é uma igreja para 6 meses. Eu quero pregar e ensinar como o Dr. Shedd, mas você tem 1 ano de conversão. Não, mas eu já quero estar aqui pregando e falando. E não tem esse tempo de maturidade necessário. Esse tempo de necessário, e começa a atropelar processos, e começa a pegar atalhos, e começa a querer, eu quero ter a estabilidade do casamento do meu pai. Só que seu pai tem 40 anos de casado. Não, mas eu quero rapidamente isso, aquilo, outro, e não tem esse tempo de espera. Esse tempo de parar e ouvir o que o Senhor da obra tem para dizer. O que o Deus que nos chamou tem para indicar e qual é esse caminho. Queremos ficar abrindo picadas e não tem jeito, porque Deus não se dobra. Não adianta numa disputa frenética de braço de ferro com o Senhor, dizendo vai ser agora aqui, eu vou fazer isso aqui assim, assim, não adianta. É aquele momento certo do Senhor. E no versículo 16... Paulo vai para o lugar de oração. Ele sabe lá que no lugar de oração é o tempo da maturação. O Gerson falou isso aqui, né, quando cantou a oração do Pai Nosso. E muitas vezes esse ritmo desesperado, ansioso, frenético do dia nos tira, nos rouba o lugar da oração. Nos rouba esse momento de tempo com Deus para ouvir o que Ele tem para dizer. Mas Paulo para, né? Ele poderia ter ficado ali, não, vamos celebrar ali, de agora não. Mas vai lá para o local da oração. E quando que ele vai para o local da oração, certamente que, de alguma maneira, a oração mexe regiões celestes e o arqui-inimigo vê o movimento dos reinóis, né? Cidadãos do reino. E os reinóis estão se movimentando, e o reino dos céus está se movimentando, e o reino de Deus na terra está se movimentando. E assim que eles começam a ir em direção à oração, sai uma jovem possessa com o espírito de Pitom. É um espírito de adivinhação. E essa jovem intercepta o caminho de Paulo e dos apóstolos, mas ela vai dizendo uma coisa interessante. Essa jovem, ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Só que no versículo 17, ela vem com um discurso estranho, esquisito demais. Ela não vem e diz, sai dessa terra, o que vocês querem, seus perturbadores, seus bobalhões, nada disso. Pelo contrário, diz que o espírito o qual possuía aquela moça, diz, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estranho, não é? O arqui-inimigo, eles estão indo para a oração, a jovem possessa intercepta, o Dr. Gilberto Pickering, né, o Dr. Wilbur, diz essa demonização. E ela começa a falar através do Espírito, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Estranho isso. E o texto se complica mais ainda no versículo 18, porque isso se repetia por muitos dias. Meu irmão, minha irmã, você conhece o apóstolo Paulo, você leu a Bíblia já ouviu falar de Paulo. Imagina Paulo andando e uma jovem possessa atrás dele e falando isso. Olha, esse moço aqui é um servo do Deus Altíssimo. Esse moço é uma bênção. E o apóstolo Paulo olhando lá o inimigo e quieto. No dia seguinte, porque diz, isso se repetia por muitos dias, não sei quantos dias, o apóstolo Paulo vai visitar uma irmã, quando ele sai, vê essa jovem possessa e diz, esse é uma bênção, esse eu conheço. E ele anuncia o caminho da salvação. E o apóstolo Paulo, no dia seguinte, Paulo sai do culto, aquela moça está lá e diz, esse irmão é do reteté.
esse irmão é canelinha de fogo. Você ficou... E o apóstolo Paulo quieto. Quem conhece o Paulo das Escrituras sabe que não é bem assim. Por quê? Ele não repreende logo de início. Talvez você olhe e diz, que ele não tinha o poder e a unção que eu tenho agora. Porque se ele tivesse o poder que eu tenho, já na hora ele cortava a cabeça. Talvez você possa dizer assim, não, é porque ele não conhecia tanto Bíblia como eu conheço. Se ele conhecesse teologia como eu conheço, mas eu quero propor algo. Paulo sabia, de alguma maneira, que esse demônio não era um demônio apenas que possuía uma jovem, mas esse demônio era um pecado estrutural, era uma demonização em estruturas sociais. Ele sabia que a hora que ele mexesse nessa moça, ou melhor, a hora que ele mexesse no espírito, que através da adivinhação dava grandes lucros, mexia na poupança de empresários, mexia na conta corrente de industriais, mexia no bolso de gente do bem daquela cidade, a coisa iria mudar de figura. Porque na hora que ele resolveu pôr o dedo ali, a coisa muda. Veja, versículo 18, Paulo indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Na mesma hora esse demônio saiu, vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, mexeu onde não poderia mexer, mexeu numa coluna, numa estrutura social que não poderia mexer. Agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, da PM, da Polícia Civil e do Exército, dos governadores. Eles viram, todos ali testemunharam, na presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Ora, o que eles estão apregoando contra os costumes? Do que essa gente está falando? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando o evangelho entra e começa a mexer em certas estruturas iníquas, as quais a sociedade está assentada, esses demônios, essas estruturas corrompidas, carcomidas, elas se levantam porque a esperança do lucro se afasta de cada um deles. Enquanto o mercado das drogas é o quinto mercado que mais gera lucros, mais gera demanda, é a quinta economia mundial. Certamente, Fernandinho Beiramar não guarda esse dinheiro embaixo do colchão. Certamente o Marcola não guarda bilhões e bilhões de dólares no bolso. Só há uma instituição nesse planeta que comporta esse volume de dinheiro, esses bilhões e bilhões de dólares, nós sabemos. Mas quem mexerá com essas estruturas? Quem mexerá nesse sistema iníquo? Foi dito aqui pela vereadora. Sobre quando na construção do estádio de Itaquera levaram 1.500 pessoas lá, contrários à prostituição infantil. Quem vai pôr o dedo aí? E eu penso, e gostaria muito que você julgasse isso, enquanto nós estivermos levando cantores gospel na Globo, a Globo não vai falar contra os evangélicos. Enquanto nós estivermos movimentando a indústria do CD e dando lucros, como a própria empresária da Xuxa disse, esse mercado gospel é muito bom, esse mercado gospel, etc. Ninguém vai falar nada. Mas a hora que o povo de Deus se levantar
com voz profética, para mexer nessas estruturas, não só no indivíduo, mas olhando onde estão as estruturas contrárias ao reino de Deus, as estruturas contrárias àquilo que é a justiça do reino de Deus. Eu creio que nós não seremos mais convidados para dar entrevista. Não baterão mais nas nossas costas e dirão, sigam com essa religião que ela é muito boa. Não, essa religião. E eu percebo que falta essa voz profética. Quando eu me converti com 18 para 19 anos, eu quero ser profeta. O João Batista era o meu ídolo. É igual ao João. Mas depois, vivendo e caminhando, e os cabelos ficando um pouco mais brancos, eu digo, Deus, está bom ser um pastor. Que maravilha ser um pastor. Mas, sabe por quê? Perdoe a minha sinceridade, mas é que a voz profética, os profetas da Bíblia perderam a cabeça. Quando no antigo Israel você tinha sacerdotes e reis, os profetas se levantavam e diziam, olha, esses dois poderes não podem andar juntos. O sacerdote está bajulando o rei e o rei se aliando aos sacerdotes, a religião e o Estado muito perto, e eles começam a trocar favores, e eles começam a ficar amarrados. O profeta vinha e batia e dizia, sai daí, porque essa estrutura leva à iniquidade, à injustiça, a tudo aquilo que se nomeia contrário ao reino de Deus. Enquanto estivermos jogando com as estruturas iníquas desse país, tudo bem. Mas a igreja, como voz profética, missional, se levantando, colocando o dedo em riste, dizendo, isso é iníquo. Vocês roubou a mulher do seu irmão. Você sabe com quem você está falando? Eu sei. O Senhor é autoridade aqui, mas Deus disse assim, 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 assim. E isso o Senhor pagará caro, se o Senhor não se arrepender. O que acontece com a cabeça desse profeta? É pedida numa bandeja. É pedido numa bandeja. Paulo, eu creio que de alguma maneira ele sabia que aquela mulher não era só aquela mulher. Como Jesus, quando chega em Gadara, há um moço ali que está se arrastando com correntes, há uma vida se perdendo, há uma vida cheia de doenças, pensam que ele é lunático. E Jesus expulsa aqueles demônios. Mas aí isso mexe com a economia de Gadara. E os porqueiros vêm e dizem assim, o que o senhor fez aqui? Só dizendo, o senhor não é bem-vindo na nossa terra. Poxa, achei que o senhor poderia vir aqui e abençoar os porcos. O senhor poderia abençoar e dizer que nós vamos sair de Gadara e ganhar o mundo. E o senhor vem aqui e manda a nossa economia para o fundo do abismo. Ele diz, é claro que eu mando para o fundo do abismo. Isso não era economia, isso era iniquidade. E não teve ninguém ali que se levantou e disse, glória a Deus, aquele moço agora ele está bem. Os senhores de bem que exploravam essa moça, nenhum deles se levanta e agradece a Paulo dizendo, puxa, quanto nós sofremos com essa moça. Quanto que essa moça aqui sofria, e agora vocês liberaram, e essa moça está saudável. E aí, eles saem de lá e vão para o lugar que os profetas vão. Versículo de 22, que a multidão inteira, unida, contrária a eles, rasgando-lhes as vestes, açoitaram com varas, depois de muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo e Silas na prisão, no cárcere interior, no mais fundo, escuro, os pés ali presos, as costas doendo, um sono, um cansaço. E aí, se eles fossem um cristão moderno, certamente, pode dizer assim,
Eu determino a minha soltura agora. Eu determino que eu não estou na prisão. Silas tiraria do bolso a carteirinha e disse: sabe o que você está falando? Eu sou apóstolo Silas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é um apóstolo? Me tira agora. Procurariam os amigos e fariam. Mas uma coisa que eu acho, encerrando, que a gente tem que aprender e viver isso: faça aquilo para o qual você foi chamado. O que Paulo e Silas sabiam fazer é pregar o evangelho, é louvar a Deus. Eles não inventam. Eu fico pensando que, às vezes, o problema da igreja em missões é porque a gente fica inventando. A cada 3 meses surge algo novo, alguém que inventou o pulo do gato. E Paulo e Silas, eles fizeram o que eles sabiam fazer, por aquilo que eles foram chamados: pregar o evangelho, viver o evangelho, cantar. E eu acho que lá amarrado, essa cena que eu imagino na minha cabeça: Silas, fala Paulo, já dormiu? Ah, Paulo, está difícil porque as costas dói, eu vou encostar, dói, eu tenho que... já que você não consegue dormir, vou fazer a vigília aqui. Dá o tom aí. Um hino que meu pai gostava muito. Dá o tom. Quando se fizer chamada, quando se... Tá alto, Silas, abaixo, que eu estou meio rouco. E aí eles começam a cantar, louvar a Deus, pregar o evangelho, viver a vida com Deus. Na prisão, expulsando demônios, do governo, aonde estiverem, faça aquilo que Deus chamou para fazer, não inventa. E aí eles começaram a cantar, acho que algum desviado disse: rapaz, isso é crente. Eu lembro quando eu ia na igreja, eles cantavam também esse hino, e é batista, porque esse hino é do cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá no céu. Falei que é batista, isso é da convenção, rapaz. E tradicional, porque senão eles estavam cantando lá da Batista da Lagoinha, lá da Ana Paula. Então eles são batistas. Canta aí, e começaram a cantar. E aí o Fernandinho Beiramar disse: ei, que foi? Vocês são crentes? Somos. Ora por mim. Ora por mim. Qual é o teu nome? Fernandinho. Eles me conhecem com Fernandinho Beiramar. Já ouvi falar. Ora por mim. Vamos orar assim. Silas, vamos orar aí. Concorda comigo? E eles estão orando. Não estão determinando, não estão inventando. Não estão fazendo 7 sextas-feiras da campanha do Dinamã. Não estão fazendo nada. Eles estão fazendo aquilo para o qual Deus os chamou para fazer. O evangelho. A pregação das boas novas do evangelho. Não inventa, Silas. Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou. É para isso que Ele nos levantou. Ele levantou a igreja para ser voz profética nessa nação. Ele levantou a igreja para viver, testemunhar as boas novas de Cristo. Não tem mais nada. Não tem nada. E aí vocês sabem o final da história, nos contar. Eles estão na prisão cheio de dor. Deus, o Senhor não podia fazer isso comigo. Eu sou apóstolo, como que o Senhor faz isso comigo? Eu sou bispo, eu sou pastor, como é que eu estou aqui dentro? Onde estás, Deus, que não me ouves? Nada. Não dá carteirada no carcereiro. Ele faz o que ele sabe fazer. Diz que crente, né? Quando se ajunta, come e canta. Come muito, canta muito, e prega e fica a noite inteira assim. Isso é crente. Essa igreja assim, eles amam cantar, amam comer, amam estar junto, amam pegar um violão e cantar, e assim. E ele diz que as cadeias caem, é liberto, o carcereiro ora, diz: eu vou morrer, diz que morreu, o evangelho é evangelho de vida. O evangelho é evangelho de vida, você não está aqui para morrer. Foi o que José disse aos seus irmãos: agora nosso pai morreu. Gênesis 49, agora nosso pai morreu, depois Gênesis 50, agora José vai cortar a nossa cabeça, porque na lógica deles é a lógica da vingança, é a lógica do bateu, levou, é a lógica do que você fez, agora você paga. Aí José chega e diz: imagina, Deus me preservou para ter vida. Eu não vou vingar vocês, eu não vou fazer nada com vocês. Deus me chamou para a vida, todo esse propósito foi para a vida. Paulo olha para o carcereiro e diz a mesma mensagem: isso aqui é para a vida. Só faz um sentido, é para que a vida. Por isso que essas estruturas iníquas vêm para matar, e roubar e destruir. E o Evangelho diz que Jesus veio para ter vida e vida em abundância. O que você acha que Ele espera de mim e de você?
se não sermos perpetuadores dessa esperança do Cristo que veio para dar vida. E qual é a mensagem do Evangelho para a cidade? Jesus veio para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Baixe sua cabeça por um instante. Pai, que o Senhor nos lembre sempre disso. Ajuda-nos a discernir as forças que atuam na cidade. Ajuda-nos, Senhor, a perceber por onde a iniquidade se alastra e possamos romper esse fluxo, parar esse fluxo de morte e com o Evangelho propagar a vida. Seja nos palácios ou nas prisões, seja no governo, nas instituições, seja onde for. Não nos deixe esquecer quem nos chamou e para que fomos chamados. Para que a morte não tenha a palavra final, mas sim a vida que o Filho nos deu, vida preciosa. E nesses dias, a Igreja Batista do Morumbi se levante como esse luzeiro, seja um lugar de esperança para todos os povos e leve a esperança da vida a todos os lugares desse bairro, dessa cidade e das nações. É o que eu te peço, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.